noite, o Para Todos já está no ar. Salve, salve, meu povo, boa noite. E a partir de agora vocês ficam com a Aline Beckstein. E também com Big Richard. E esse é o Para Todos, a sua, nossa revista cultural, e você já tá ligado. Na ponta dos pés e no escuro, cegos aprendem balé clássico e formam uma companhia de dança. O balé, ele entrou na minha vida num momento difícil, que foi quando eu perdi a visão. Só que antes de perder a visão, eu já tinha um sonho de ser bailarina. Na carona rumo a um futuro melhor. Kombi do Rap leva música, teatro e oportunidade para a periferia de São Paulo. A gente leva a cultura para os lugares onde normalmente a cultura não chega. Então, sempre a gente dá preferência para a periferia e aí a gente sempre leva o evento de maneira gratuita também. Tira, essa é minha tira. Agora eu tô pro crime, só pro crime, não pro creme. Traço meu destino, vamos ver se me entende. O terror dos boy na calada te alucina. Picos do 57 no áudio. A magia de Paranapiacaba pela lente de 5 fotógrafos. E é importante que as pessoas conheçam Paranapiacaba, é um lugar lindo, não é? Nós temos ali alguns detalhes da colonização inglesa. E tem mais, como um dos mais famosos romances de Jorge Amado foi parar nas telonas de cinema. Eram 1.500 jovens, crianças e adolescentes. Foi uma etapa muito longa, a gente passou por várias oficinas, tivemos preparação para cinema. E para mim foi muito difícil, né? Acho que para todo mundo que foi um desafio, cada aula que a gente tinha era um desafio a mais. Mas eu consegui ser vitorioso, né? Dentre outros que tinha muito talento também. A gente podia ganhar muito dinheiro junto. Tu anda com a tua boniteza e eu com a minha esperteza, rapaz. Fique com a gente. Tem muito Brasil aqui pra você. Hoje a gente começa o Para Todos falando em arte e superação. A arte, o balé clássico e a superação vem dos alunos que aprendem a dançar depois de perder a visão, ou mesmo sem nunca terem visto os passos de uma bailarina. Uma escola de dança de São Paulo desenvolveu um método pioneiro de ensino para deficientes visuais. A escola também une esses bailarinos com outros que enxergam. Eu fui conhecer a Associação de Balé para Cegos, Fernanda Bianchini. Depois de interpretar a personagem Quitre de Dom Quixote, Geisa se prepara para mais um papel de destaque. O balé, ele entrou na minha vida num momento difícil, que foi quando eu perdi a visão. Só que antes de perder a visão, eu já tinha um sonho de ser bailarina. Hoje eu vou atingir um balé que é muito difícil ser dançado, que é o balé da Bela Adormecida. É o clássico dos clássicos. É um grande desafio para toda bailarina. Quando eu enxergava, eu ainda estava no hospital, para passar o tempo, eu pintava alguns livrinhos. E foi uma das últimas princesas que eu pintei o vestido. E hoje eu vou vestir um. Geisa tinha 9 anos quando ficou cega. O sonho de menina quase perdeu as cores e as imagens. E só não se apagou da lembrança dela por causa de uma companhia de dança muito especial. Aqui as aulas são gratuitas. A Associação de Balé para Cegos foi criada há quase 10 anos pela bailarina Fernanda Bianchini. E aí eu fui pedir orientação para as minhas professoras de balé na época. E elas falaram que era impossível ensinar balé para cegos. Aí elas me aconselharam a ensinar expressão corporal, dancinhas, mas balé clássico, sapatilha de ponta, que eu era louca, que eu nunca ia conseguir. Numa aula de balé, o espelho está sempre presente para ajudar na correção. Mas quando nem mesmo a professora enxerga, o que ele reflete é a imagem da superação.
Nossa referência é o nosso próprio corpo, ou do nosso professor. Elas tocam o meu corpo, sentem o movimento, veem todos os detalhes de cada movimento que eu realizo e aí depois elas tentam reproduzir no próprio corpo delas. E após elas aprenderem os movimentos, elas incorporarem, elas entenderem o que elas estão realizando, eu vou tocando no corpo delas e corrigindo aquilo que é necessário. Há 8 anos, Geisa dá aulas de balé na própria associação. No comecinho ela sabe como é difícil para mim, porque ela também sentiu aquilo quando ela era pequena, quando ela fazia balé, então ela não enxerga, então ela sabe mais ou menos quais são as dificuldades que a gente tem. Na aula, um encontro entre 2 mundos. Para mim é viver outra vida, 2 vidas ao mesmo tempo, uma que enxerga e outra que não enxerga. Você sabia como uma bailarina se vestia antes? Não. Fazia a menor ideia? Não. E mesmo quem nunca enxergou sabe muito bem como é essa dança. Balé pra mim ele é tudo. São gestos, são sinais, são várias coisas. Então quando eu danço balé eu me sinto em outro mundo. Eu me sinto que eu tô flutuante quando eu danço balé. Melhora a postura, né? Então elas vêm algumas com os ombros fechados e olhando sempre para baixo. E aí o balé a gente sempre pede para olhar adiante, erguer o queixo, crescer o pescoço. Então aí elas automaticamente, né? Tanto elas quanto pessoas que não enxergam transferem isso para fora da sala de aula. Então começam a andar mais para cima, mais imponentes, perdem aquele jeito de andar sempre para baixo. Então aí não tem como, né? Vai melhorando a autoestima, bem bacana. O balé é magia, onde a gente expressa os nossos sentimentos mais nobres, que é onde a gente mostra o amor, a arte, que o balé não é só eu, não é só um bailarino, é o conjunto completo. Hora da arte no estúdio. Hoje a gente mostra o trabalho da estilista Débora de Souza. Ela faz objetos bem diferentes e conta que observa a necessidade das pessoas para criar suas peças. Eu estou criando e são peças únicas, né? É como se fosse um carinho para a pessoa que vai comprar, né? Olha só o que é isso. Eu fui na casa de uma pessoa, eu fiquei com um copo de suco na mão e não tinha onde colocar o copo. Eu não queria manchar a mesa. Então, eu criei esse produto aqui, tá? Que é um porta-copos. Que você tira e coloca o copo em cima, tá? Mas também, depois, pode brincar como o jogo da velha. E olha agora esse outro trabalho. Aqui é um jogo americano, que a pessoa coloca o prato aqui, almoça e acompanha um porta-talheres. E quando a pessoa fecha, ela vira uma bolsa que pode ser usada dos 2 lados. É uma lancheira, um porta-marmita. Depois a pessoa pode usar na praia também, como uma bolsa normal. É assim, uma bolsa. A estilista usa diferentes materiais, a maioria recicláveis. Ela diz que tem sim uma motivação ecológica. Um lixo que não serve mais, você pode utilizar para um produto que fica interessante, tanto para casa ou para usar no dia a dia, e com isso você está reaproveitando, né? Tem um diferencial, né? Uma bolsa minha chama a atenção. E como chama a atenção? E olhem quem ela se inspirou para fazer essa bolsa. Foi uma coleção de bolsas que eu fiz inspirada em Salvador Dali. Aí tem o relógio funcionando. Funciona, tem
compartimento aqui que coloca a pilha. Funciona. Agora o Para Todos vai pegar carona numa Kombi, a Kombi do Rap. Equipada com aparelhos de som de grande alcance, a Kombi leva música, teatro e oportunidades para a periferia de São Paulo. Uma Kombi, um jornalista, a Tour Kombi do Rap, uma assistente social, juntos em um mesmo projeto. E é claro, sempre contando com a ajuda das comunidades por onde passam. Toda semana é a mesma rotina. Estacionar o carro. Pode ir aí, pode ir aí. Ligar os equipamentos. Som, som, teste. Chegar a tempo de pegar o final da feira para pedir umas frutas para a criançada. Tem umas frutas para nós dar para as criançadas aí não, que sobrou aí não, campeão. E é nessas condições que esses jovens alimentam o sonho de levar a diversão para as comunidades. Agora senti o topo amargo do juramento, o tempo de disputa. E a gente leva a cultura para os lugares onde normalmente a cultura não chega. Então, sempre a gente dá preferência para a periferia e aí a gente sempre leva o evento de maneira gratuita também. A Kombi do Rap existe há menos de 6 meses, mas o tempo suficiente para levar muita música, poesia e dança para a periferia. Tira, essa é minha matilha. Agora eu tô pro crime, só pro crime, não pro creme. Traço meu destino, vamos ver se me entende. O terror dos boy na calada te alucina. Que custa 57 no áudio da... Apesar do nome ser Kombi do Rap, a gente não tem preferência por nenhum gênero. A Kombi do Rap vem para suprir isso, a ideia é essa, dar visibilidade para os artistas das locais, das comunidades e ocupar o espaço que é do povo com cultura, lazer, uma tarde agradável. Tem vários artistas espalhados na comunidade e várias comunidades de São Paulo que só precisa de ter uma oportunidade para mostrar o que eles sabem fazer. Só dar um nome ali na banca, esperar ser chamado e participar. O nosso objetivo é de conseguir de repente um patrocínio que todo mundo receba pelo menos um dinheiro da gasolina e tal. Ainda a gente não conseguiu chegar lá, mas esse é o nosso objetivo. Estou em dividir o lote, é terra de ninguém, turista vem pra cá, é rota de pedofilia que vão encontrar pra poder deixar a marca irreversível em todas elas. Depois são elas se prostituindo lá na Inglaterra. Aqui o ex-prefeito manda estupar, não matar e sempre terá aqueles loucos que vai abraçar. O público ainda é pequeno, mas o projeto está só no começo. E a gente percebe que a população tem essa necessidade de, num domingo à tarde, ter alguma atividade gratuita próximo da sua casa para fazer. Hoje, agora não está bombado, mas pode ser que colhe mais a rapaziada. Então mas também é um trabalho de formiguinha que a gente não se importa em fazer. Minha alegria é seu sorriso, sua tristeza é minha dor. Isto é solidariedade, isto é um bairro educador. Minha alegria é seu sorriso, sua tristeza é minha dor. Heliópolis agora é um bairro educador. Minha alegria é seu sorriso, sua tristeza é minha dor. Isto é solidariedade, isto é um bairro educador. Minha alegria é seu sorriso, sua tristeza é minha dor. Heliópolis agora é um bairro educador. Minha alegria é seu sorriso, sua tristeza é minha dor. Isto é solidariedade, isto é um bairro educador. Minha alegria é seu sorriso, sua tristeza é minha dor. Daqui a pouco, a magia de Paranapiacaba pelas lentes de 5 fotógrafos. Ainda hoje, aqui no Para Todos, como um dos mais famosos romances de Jorge Amado foi parar nas telonas do cinema. Meu nome é Bruno Martins, eu sou produtor de conteúdo audiovisual independente e o programa Para Todos volta já! Olá pessoal, meu nome é Elizabeth Bravin, levo a vida aqui vendendo arte popular na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Beijo para todos. Hora da arte no estúdio aqui no Para Todos. Hoje a gente abre espaço para mostrar um trabalho de fotografia. O livro Paranapiacaba Imagens Poéticas foi lançado na Casa das Rosas, em São Paulo.
5 fotógrafos se reuniram para registrar a vila de Paranapiacaba. O livro tem 88 páginas e foi organizado pela jornalista Regina Azevedo. O livro surgiu quando eu encontrei na rede social uma fotógrafa chamada Flávia Adriani e gostei muito das fotografias dela, não eram necessariamente de Paranapiacaba. E ela me apresentou o outro fotógrafo que participa do livro, o Clécio Antão, que é responsável por um projeto mundial que se chama Urbex, que cuida de preservação dos lugares a partir das fotografias, né? Então você vai lá, fotografa o lugar que esteja precisando já de alguma manutenção ou então que esteja abandonado, né? O movimento Urbex é um movimento mundial. E existe, então, um braço desse movimento que é o Urbex Brasil. Para os 5 profissionais, a vila é um belo tema fotográfico, com um cenário onde se pode abordar a arquitetura do século passado, período econômico do estado em que as ferrovias eram valorizadas. A natureza da vila também chama a atenção, e a cidade tem muitos espaços restaurados e outros abandonados. Além disso, ainda tem o conhecido efeito da neblina, que é um dos elementos mais poéticos das fotografias. É importante que as pessoas conheçam Paranapiacaba, é um lugar lindo, não é? Nós temos ali alguns detalhes da colonização inglesa. Então nós temos um mini Big Ben, né? Temos a questão da ferrovia que é maravilhosa, temos toda aquela arquitetura das casinhas que foram construídas para abrigar as pessoas que vinham trabalhar para a construção da ferrovia. É um lugar absolutamente mágico, muito pertinho de São Paulo, tem assim uma boa infraestrutura para receber os turistas e eu peço às pessoas, né, responsáveis que cuidem de Paranapiacaba, é um patrimônio bacana. E quem não é de São Paulo e viu o livro, de fato se apaixonou e está louco para dar uma passadinha nessa cidade mágica. Um lugar que o Para Todos conheceu também. É, que máximo, né? Veja só, né? Vocês, tenho certeza, devem ter se encantado, porque é uma pauta diferente, né? De um lugar tão próximo de São Paulo, do qual a gente consegue extrair tanta magia, tanta beleza e tantas histórias, né? Para você realmente conhecer Paranapiacaba, você tem que usar todos os seus sentidos, né? Você tem que sentir perfume de Paranapiacaba, você tem que sentir essa brisa, né? essa névoa. Uma vila inglesa, né, minha filha? Você chegava aqui e você dizia, estou dentro de uma tela de cinema, né? De tão linda que era. Então, onde que pode ser encontrado o seu livro? Então, ele pode ser encontrado no formato eletrônico, né, no formato e-book, em livro-virtual.org. E pode ser encontrado também na editora, porque aí o livro foi ficando tão bacana que a gente achou que merecia uma edição impressa, né? Então, providenciamos essa edição impressa, que é uma edição praticamente para colecionadores, é de pequena tiragem. E teve uma noite de autógrafos muito agradável lá na Casa das Rosas, que também apoiou o projeto. E a partir daí você pode então encontrá-lo ou no formato eletrônico no livrovirtual.org ou então na oplivros.com.br, que é a editora que cuidou da edição impressa. A gente já falou aqui no Para Todos sobre a exposição que o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, montou para lembrar o centenário de nascimento de um dos maiores escritores brasileiros, Jorge Amado. Agora você vai ver como a neta do escritor transformou um dos romances dele em filme. Capitães de Areia, escrito nos anos de 1930, foi parar nas telonas depois que Cecília Amado pegou a famosa história dos meninos de rua e deu nova vida aos personagens. Todo neto tem orgulho de seu avô. Às vezes, esse orgulho se transforma em homenagem. Foi o que fez a cineasta Cecília. Seu primeiro longa-metragem foi a adaptação de uma obra escrita justamente pelo seu avô. Tudo muito em família, se o avô de Cecília não fosse um dos maiores nomes da literatura brasileira. O filme Capitães da Areia é a transposição do livro, escrito em 1937, para as telas. Chegou aos cinemas em 2011. Mas está ganhando ampla divulgação neste ano em que se comemora o centenário de Jorge Amado. Pega o exemplo. Rapaz, você tem talento. A gente podia ganhar muito dinheiro junto. Tu anda com tua boniteza e eu com a minha esperteza. Rapaz... A história foi adaptada para a charmosa Salvador dos anos 50.
mas o enredo é bem atual. É a vida de alguns meninos de rua, carentes de tudo, que sobrevivem de pequenos furtos, moram num trapiche à beira-mar, sofrem com perseguições e vão crescendo na Cidade Baixa. O critério para a seleção dos meninos que fariam os Capitães da Areia foi peculiar. A diretora decidiu recrutá-los em ONGs de Salvador. Robério Lima, hoje com 21 anos, passou pela peneira e virou o professor. No filme, um único dos meninos que sabia ler. Foi um processo muito longo, acho que durou um ano o processo de seleção, que eram 1.500 jovens, crianças e adolescentes. Foi uma etapa muito longa, a gente passou por várias oficinas, tivemos preparação para cinema, e para mim foi muito difícil, né? Acho que para todo mundo que foi um desafio, cada aula que a gente tinha era um desafio a mais. Mas eu consegui ser vitorioso, né? Dentre outros que tinha muito talento também. O filme representou a porta de entrada de Robério no mercado de trabalho. Agora ele roda o país promovendo os Capitães da Areia. E claro, sabe que no ano do centenário de Jorge Amado, a visibilidade será ainda maior. Esse ano mesmo, que é centenário, assim, tá todo mundo vivendo o Jorge Amado, assim, tá acontecendo muitos eventos lá. Acho que a galera, assim, tem orgulho, né, por ele ser baiano. E, assim, está reverenciando muito por esse ano ser ano do centenário dele. Mais experiente, o ator Caco Monteiro fez o papel de Vadinho. Na verdade, ele está mais preocupado em divulgar a relação de Jorge Amado com o cinema, organizando uma mostra que vai rodar a Bahia e o mundo. A gente está organizando uma mostra oficial da Comissão de 100 anos de Jorge Amado, chamada Mostra Itinerante Jorge Cine Amado, que são 4 filmes de ficções, né, de obras adaptadas para o cinema. Obras do Jorge, que é o Capitães da Areia, o Quincas Berro d'Água do Sérgio Machado, o Dona Flor de Bruno Barreto e o Tieto do Cacá Diegues, mais os documentários do Glauber Rocha, que é o Jorge Amado no cinema, e o documentário Jorge Amado do João Moreira Salles. Depois de trabalhar na produção, participar das gravações, Caco vê 2012 como um momento ideal para promover o filme e as obras do escritor baiano, falecido há 11 anos. Tem uma geraçãozinha aí de 16 a 21 anos que não conhece muito a obra. Então a gente está levando esses filmes para o interior da Bahia e para Salvador também, para trazer a obra do Jorge, que eu acho que é universal, é atemporal, né? E eu acho que o Jorge é o autor brasileiro que mais propagou e divulgou a Bahia e o Brasil, o mundo afora. A homenagem está feita, e se Jorge Amado pudesse ver o resultado nas telas, com certeza teria orgulho de sua neta. Para Todos termina aqui, na semana que vem tem mais. É isso aí, um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Paz a todos. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Tchau.